essa sequência de lives, né? Vários fatores que são importantes, né? Para que você, profissional, né, na sua área, né? E, claro, obviamente, o tatuador, né? Possa ser criativo em tudo aquilo que você for fazer, em tudo aquilo que você colocar suas mãos, né? Desde a maneira como você vai, né, estudar aquilo que você faz, né? Depois começar a traduzir isso através do seu atendimento, através do seu trabalho e poder servir, né? Servir as pessoas através da criatividade, né? Eu quero só fazer um remember de algumas coisas que eu compartilhei com vocês nas outras lives, né? Que eu julgo ser muito importante, né? E fundamental para que a gente possa estar sempre, né? Falando e relembrando sobre alguns pontos que são cruciais para o profissional criativo, né? Talvez você nunca ouviu esse termo, né? Sobre profissional criativo. Talvez isso é algo novo para você, né? Eu considero, né, esse termo profissional criativo como a minha profissão, né? Se eu fosse ter uma carteira assinada, por assim dizer, né, me agradaria muito que ali estivesse profissional criativo, né? E o que isso significa? Significa que eu não estou restrito a apenas algumas funções ou ferramentas que eu uso para servir as pessoas, né? Um exemplo, o design, né? O design ele é uma ferramenta, né, utilizada para, né, alcançar um objetivo, né? A pintura, o pintor, né? Podemos, né, falar artista, o arquiteto, né? O estilista, né? O tatuador. Então eu entendo que, né, esses termos, né, todos eles a princípio são ferramentas na qual, né, nós profissionais, né, utilizamos para expressar, né, algo criativo na vida do próximo, né, para servir ao próximo. Então o profissional criativo ele parte ele parte deste princípio, né, de que nós usamos ferramentas, né? Então pode ser uma, podem ser duas, podem ser várias ferramentas para alcançar um objetivo, né? E que esse objetivo tem ali como uma estrutura, né? Eu falei isso em uma das lives, né? Tem como estrutura, né, servir ao próximo, né? Proporcionar algo de bom, produtivo, evolutivo, né? Um bem-estar para, primeiramente para você como pessoa e depois disso, né, para um coletivo, né, para os próximos. E então eu venho falando muito a respeito disso aqui com vocês, né, sobre a questão do que era o profissional criativo. Então, né, mediante essa explicação, né, o que a gente pode entender é que a criatividade não está restrita apenas aos ofícios, né, das artes, por assim dizer, né, seja a pintura, a música, a arquitetura, né, o design, né, a tatuagem, mas sim, né, toda e qualquer profissão que entende, né, esse fator de usar ferramentas, né, para alcançar o objetivo, que é servir ao próximo, pode ser criativo a seu modo, a seu jeito, usando ali as ferramentas certas para alcançar, né, a sua meta. E eu vou falar bastante sobre meta, né, sobre plano de negócio na live de hoje. Né, eu compartilhei, né, falei com vocês nas outras lives a respeito também de pequenos exercícios, pequenas ferramentas que traz coordenação motora e a importância da coordenação motora para que a gente, né, alcance a coordenação intelectual. O que isso significa, né? Alcançar essa coordenação é ter um equilíbrio, né, sobre o entendimento daquilo que você faz profissionalmente para trazer excelência, né, na hora que você vai servir alguém, na hora que você vai servir, né, ali o seu cliente, né, o seu público, por assim dizer. E hoje eu quero falar, né, sobre mercado, né? Então a importância da gente entender o mercado na qual nós iremos atuar, né? O mercado no qual estamos, né, dispostos
a encarar ali dia a dia, né, as variações climáticas, né, para que a gente esteja preparado, né, para momentos frios, momentos quentes, momentos de primavera, momentos de outono, para a nossa profissão, né? Então, estudar o mercado diz respeito a isso, é entender o comportamento e como que a gente pode se organizar para lá na frente, né, estar preparado para todas as estações, né, vamos dizer assim. Então, a compreensão de estudar mercado, e eu vou dar exemplos na tatuagem, eu vou falar sobre o mercado da tatuagem, mas que isso te inspire na sua área de atuação também, se você não é tatuador, vamos dizer assim, um profissional criativo da tatuagem. Então, entender de mercado, né, nos organiza, né, tanto fisicamente ou mentalmente, para que venhamos projetar, fazer projeções, né, da nossa carreira e onde a gente quer alcançar. Por quê? Porque entendendo do mercado, entendendo da base, né, o terreno, o campo de futebol onde nós vamos jogar o game, a gente consegue entender quais as melhores estratégias para se jogar o game, né? E eu quero, né, compartilhar com vocês a respeito do nosso mercado, né, a princípio, e comparado, né, com o mercado, né, vamos dizer, né, que são os maiores mercados da tatuagem, que é o mercado americano e a Europa, né? A Rússia também é um mercado muito forte. Então eu vou tentar, vamos dizer assim, globalizar, né, o pensamento entre os outros países, os outros continentes, versus o nosso país. Por quê? Porque o nosso país, talvez você não saiba, ele ainda ele é muito pequeno, ele é uma criança, né, de 3 anos, no segmento da tatuagem, comparado a outros países que já têm mais de 100 anos, vamos, né, trazer essa simbologia, neste mercado que é o mercado da tatuagem. Então lembre-se que eu quero que você, na sua área de atuação, comece a refletir também, né, sobre essa questão, mercado nacional, e que depois dessa live você vai entender, vai buscar como que funciona o mercado na sua área de atuação. Então vamos lá, eu quero assim tentar trazer em poucas palavras como hoje, né, o mercado, né, do mundo versus o mercado do Brasil funciona, né, e quais são as consequências mediante esse mecanismo, né, de funcionamento, e como que a gente pode se organizar, né, com a nossa realidade do Brasil hoje para, né, quem sabe mudar o cenário, quem sabe, né, sermos ali os motores que vai ajudar o nosso mercado a crescer, assim como esses outros países. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre a tatuagem, né, aos olhos do mundo, não aos olhos, né, aqui do nosso país, é que para eles, né, para as outras culturas, então lembre-se que não é só uma cultura, eu estou globalizando as outras culturas, porque de fato isso acontece, né, nos outros mercados. Eles entendem a tatuagem, né, como valor de culto. O que isso significa? Aquilo tem um valor, né, em oculto, né, e as pessoas, né, o consumidor da tatu nestes países procuram um serviço de tatuagem para este propósito. Então, o que isso significa? Quando eles vão, né, escolher um tatuador ou escolher um projeto para tatuar, eles entendem que os profissionais, né, na qual eles estão indo ali, né, para fazer sua tatuagem, estão capacitados não para apenas entregar, né, algo de valor estético, mas sim para entregar algo que vai traduzir aquilo que eles almejam. Então, um exemplo, se eu quero fazer uma tatuagem em homenagem aos meus pais, né, eu entendo que ao menos 80% dos tatuadores que eu tenho à minha disposição vão conseguir traduzir a mensagem que eu quero através de uma tatuagem, né? Então, o que significa isso, este valor de culto, né? Aquilo que está, né, em oculto dentro de cada pessoa, cada cliente que busca o serviço. Então, para aquela pessoa, tem um valor, né, como que eu posso dizer que é
um valor sentimental, né? Um valor precioso, um valor que agrega valor para a situação daquele cliente, né? Que represente aquele cliente, que traz para aquele cliente uma lembrança, uma memória, um símbolo, uma autoestima, né? Uma energia na qual ele almeja. Então a gente começa, né, já a entender, a partir dessas palavras que eu já compartilhei com vocês, que a procura, né, do cliente para os profissionais dessas regiões já demanda, né, de uma exigência na qual, né, o tatuador ele precisa, né, digamos assim, ter um conhecimento intelectual muito aprofundado para que ele esteja apto, né, a mergulhar na história do cliente, né? E lembrando que cada cliente existe uma singularidade de que diz respeito à sua história, a seus gostos, a seu estilo, né? A sua cultura, né? A sua educação, as suas faculdades. Então, o profissional criativo da tatuagem, né, ele precisa ter pelo menos, né, as estruturas, ali, as bases, para que ele esteja preparado para arcar com a demanda, né, arcar com as necessidades do público no qual está procurando ele. Então, beleza. Então, eu consegui explicar para vocês um dos pontos, né, que faz do mercado, né, do mundo, né, específico ali, americano, europeu, que faz com que esses mercados, né, estejam sempre crescendo e de maneira muito rápida. Por quê? Porque a necessidade da demanda, a necessidade do que se pede, está cada vez mais complexa. E isso é tão presente, né, e é tão crucial que todas as empresas que sustentam esse mercado, elas têm que acompanhar, elas precisam estar de acordo com aquilo que está se pedindo. Né? O que isso significa? As empresas, né, de materiais para tatuagem. Então, as empresas de tinta, as empresas de agulha, de maquininha, né, de tudo aquilo, né, de todos os acessórios necessários para executar uma tatuagem, eles acabam investindo, né, tempo, tecnologia, estudo, né, investindo muito daquilo que eles têm para poder, né, possibilitar aos profissionais criativos da tatuagem, né, estrutura para que eles possam executar, né, ali a demanda, né, executar o que o mercado está pedindo, o que o mercado está exigindo da parte deles. Eu não vou entrar muito, né, no mérito da questão personalidade, né? Eu acho que cada tatuador do mundo, né, de cada cultura, né, de cada lugar, tem a sua personalidade, e não é isso que está em jogo. Por quê? Porque a personalidade é o que vai diferenciar, né, um profissional do outro. Né? A gente pode dizer, né, trocar a palavra personalidade por estilo. Né? Se usa muito esse termo, né, estilo, na tatuagem. Mas eu acredito que personalidade, né, é mais interessante pro profissional criativo da tatuagem do que estilo, porque personalidade diz respeito à persona de quem está executando, né, ali aquela obra, por assim dizer, né? Então a personalidade já carrega todos esses princípios, né, que eu compartilhei com vocês, né, a qualidade de material, né, a qualidade técnica, a qualidade intelectual, tudo aquilo que o profissional criativo, né, buscou, leu, né, estudou, foi atrás, para que quando o cliente chegar, né, no espaço dele, né, chegar no estúdio dele, ele esteja, né, apto, né, e com personalidades para poder servir o seu cliente. Então, a gente consegue observar que existe uma cadeia, né, complexa, né, e muito completa que possibilita o mercado de fora, né, dar vida a projetos tão incríveis, né, projetos tão aperfeiçoados, né, de alta performance. Então isso diz respeito realmente a muita tecnologia envolvida, a muito estudo envolvido, a muito tempo dedicado. Então são horas de dedicação,
né, um estudante de tatuagem nestes países, eles dedicam horas, né? Não é um dia ou outro, são todos os dias da sua semana, do seu mês, né, para que eles alcancem aquilo que eles almejam. E só para trazer uma ilustração para vocês, né, como toda profissão, né, essas marcas elas patrocinam, né, profissionais para que elas possam se divulgar com qualidade. É como no futebol, né, uma marca, né, de bebida, uma marca de roupa patrocinando um jogador para que ela possa ter ali uma grande exposição. E na tatuagem acontece a mesma coisa, né? E quando a gente vai colocar essas marcas, né, e os seus atletas, por assim dizer, né, os seus profissionais criativos, a gente consegue ver que, né, existe uma porcentagem muito pequena, né, nossa, do Brasil, uma porcentagem muito grande, né, dos profissionais lá de fora, né, e isso já é um reflexo desse cenário que eu estou trazendo para vocês, né, a maneira como o mercado, né, lá desses países exige dos seus profissionais criativos, como esses profissionais criativos se comportam mediante esse mercado, ou seja, né, eles vestem a camisa e vão atrás, né, de toda a técnica, de tudo aquilo que, né, vai ter um crescimento coletivo. E a gente tem, né, grandes obras executadas, grandes materiais hoje, né, possíveis, né, de tecnologias variadas para executar uma tatuagem. Então a gente vê que existe um crescimento, né, junto, né, todos crescem juntos, porque todos, né, entenderam esse mecanismo, né, que parte lá do cliente, né, porque é o objetivo final, é o propósito final. Agora eu quero trazer, né, esse momento, falar um pouco do nosso país, como que ele entende a tatuagem, né, e como que nós estamos caminhando na tatuagem neste exato momento, né, e quero depois, né, dar aí o meu ver sobre o que eu espero nos próximos anos neste mercado. A tatuagem no Brasil, ela já existe há um bom tempo, mas ela existe há pouco tempo no que diz respeito a uma aceitação cultural, né? Então, aqui o Brasil ele sofreu muito, né? Décadas e décadas atrás, a respeito dos preconceitos, né? Então, isso faz parte da história, né? No que diz respeito, era uma maneira como se pensava antigamente e passou-se, né, a mudar e a pensar de uma maneira diferenciada. Então, houve uma mudança muito forte, né? Então algo que não era visto com bons olhos, agora, né, é bem visto com bons olhos, né? É algo que está crescendo, né? Existe um crescimento na tatuagem no Brasil, mas ele é um crescimento que eu posso dizer assim, natural, né? É um crescimento por ele mesmo. Não é esse mesmo crescimento que a gente vê, né, nesses outros países, como a Europa, né, principalmente, os Estados Unidos, que é um crescimento mediante ao comportamento, né, da demanda, o comportamento do público que está buscando o serviço de tatuagem. E eu vou explicar para vocês, né, a diferença desses dois tipos de crescimento. Aqui no Brasil, nós temos uma pequena carência, né, intelectual a respeito da visão sobre as obras de arte, né, vamos dizer assim, né? É um serviço prestado manualmente, né, por um artesão, por um pintor, por um designer, por um arquiteto, por um tatuador. E por conta disso, né, por conta dessa carência e dessa falta, né, de visão, de entendimento desse fator, né, a gente acaba patinando no que diz respeito a um crescimento mais justo, né? Então a gente cresce por quais fatores? O primeiro é a estética pela estética. Então, se eu ouvir alguém dizendo, né, que aquela tatuagem é bonita, aquele tênis é bonito, aquela camisa é bonita, eu tenho aquilo como uma verdade, né? Na maioria das vezes uma verdade absoluta, porque é a única informação que eu recebi sobre aquilo, e eu começo a consumir aquilo, né, por esse impulso, né? Eu não tenho uma livre associação, né? Eu não tenho, né, a minha autocrítica para dizer se aquilo é bom, se aquilo vai fazer sentido para mim e se de fato eu quero.
aquela marca, aquele tênis, aquela tatuagem. Então, o que acontece no Brasil? O Brasil, nós temos esse comportamento, né, das artes, por assim dizer, devido a essa questão da opinião, né, do próximo. Então, a gente dá mais, né, votos à opinião, né, de outros do que, de fato, a gente ir atrás, querer estudar, querer ler, querer entender como aquilo funciona para que a gente possa ter a nossa própria opinião. E aí o que acontece com isso? Né? Acontece que a gente tem ali o que eu posso dizer de falha, né? Falha de negócio. Por quê? Porque a partir do momento que eu tomo uma decisão artística, ou seja, eu vou escolher uma tatuagem, né? Vou escolher um quadro, uma pintura, um tênis, uma roupa, porque alguém falou, né? Automaticamente eu não estou colocando em peso, né, aqueles princípios e valores, né, que o mercado de fora, né, acaba entendendo sobre aquilo que está sendo pedido. Então eu não vou olhar para o tatuador, né, com os olhos de que é alguém que está se preparando, é alguém que se preparou, é alguém que tem ali materiais que envolvem alta performance, alta tecnologia, né, alguém que dedica horas da sua vida para que quando eu chegue ali no estúdio, ele vai traduzir o meu sentimento, a minha história, a minha lembrança, seja o que for sobre a pele. Então é mais ou menos assim, né? O nosso mercado, o mercado europeu, né? O cliente ele quer fazer um leão, ele vai fazer uma entrevista, né? O tatuador vai entender o porquê que o leão faz sentido para ele e ele vai desenvolver um leão para aquela situação, para a anatomia, o lugar onde vai ser colocado, né, com N características para aquele cliente. Já por nossa vez, né, o que acontece, e isso acontece assim na maioria dos casos, e eu falo por experiência própria. Quando eu comecei a tatuar, né, eu não tinha esse ponto de vista, né, porque a tatuagem era muito novo para mim, né, eu nunca me imaginei, né, nesse universo, mas esse universo me puxou para perto, né, então eu me coloco nesse papel de alguém que teve esse comportamento primitivo a respeito da tatuagem. Então, em vez de fazer um estudo sobre o animal leão e sobre a importância daquilo na vida de um cliente, né, de maneira singular, porque é a história dele, né, eu simplesmente pegava uma ideia já pronta na internet, eu simplesmente já pegava uma ideia pronta da tatuagem de alguém e executava ali para aquele cliente. Então, o que acontece com isso? Né? A gente começa a tirar os valores, né? Os valores justos para cada projeto. Então, deixa de ser um projeto autêntico, original, que tem o seu valor, né? E que tem a sua singularidade, e passa a ser algo mais repetitivo, né? Algo similar aquilo que já tem, aquilo que já existe e aquilo que é comum, né? Então a gente pode até falar moda, né? Ah, aquela tatuagem ali é uma tatuagem da moda. Ah, aquilo ali é uma tatuagem que viralizou, né? Por que no Brasil a gente tem isso? A gente tem isso porque isso acontece, né? É uma realidade presente na nossa cultura, né? É um comportamento do consumidor e acaba sendo um comportamento do profissional criativo, né? Um comportamento do tatuador. Por quê? Porque as duas mãos, né? Tanto o consumidor, né? Infelizmente também do tatuador, né? Quem deveria estar ali estudando, né? E levantando a bandeira, né? De algo novo, né? Acaba, né, sendo refém, né, do mercado, né, já que estamos falando sobre isso, cedendo e ali executando o mesmo de sempre, né? E quem fala é alguém que passou por isso, né? Mas graças a Deus, desde o início, né, eu já percebi, né, essa movimentação, esse estudo de mercado e passei a mudar minha conduta, né? Por quê? Porque para que a gente tenha um crescimento no mercado positivo, nós precisamos mudar esse comportamento. Então esse é o momento que eu quero compartilhar com você, profissional criativo, que
está me assistindo agora ao vivo, ou que vai ver esse vídeo depois, sobre passos, né, que nós temos que dar para que a gente possa mudar, né, e crescer de maneira positiva o nosso mercado. Por que eu estou falando isso? Porque não tem como a gente esperar isso dos nossos clientes, né? Não tem como a gente esperar isso do povo, né, do povo brasileiro, da nossa nação. Por quê? Porque vai exigir de uma reforma de uma das estruturas que é muito gigantesca, é muito intensa e não vai acontecer da noite para o dia, né? Então, é preciso a gente, a partir de nós, começar a mudar a nossa conduta mediante como nós vemos a tatuagem, porque é o único jeito da gente reeducar o consumidor, né, sobre o real propósito e princípio e valor das tatuagens. Quando eu estou falando valor, eu estou falando de preço. A gente vai ter uma live para poder falar sobre preço, como precificar, né, qual é o seu valor, né? Você tem que entender sobre o seu valor e você tem que traduzir isso em um preço, né, o preço do seu serviço, né, e vai chegar nesse momento. Então, quando eu estou falando valor aqui neste momento da live, eu estou falando sobre toda aquela estrutura que eu comentei no começo da live, que é o quê? Estudo, tecnologia, materiais, materialidade, né? Estrutura, né? Então ter um estúdio, né, na qual você vai estar justo, né? Estará justo para você atender o seu cliente com qualidade, né? Entre outros fatores. Então, o que eu quero, né, ensinar a vocês e começar, né, esse novo ciclo de profissional criativos é uma semente para que a gente possa plantar nos próximos anos um novo momento no nosso mercado da tatuagem. Por quê? Porque o mercado ele cresce, ele está crescendo a cada dia mais. Não tem como barrar isso, né? O nosso Brasil é um país de 230 milhões de habitantes, cada vez mais está terminando os preconceitos, vamos dizer assim, em relação à tatuagem. E as pessoas, o brasileiro ele é um povo que ele entende, né, a importância da estética. Então o brasileiro ele sempre vai se dedicar, né, a sua vida, o seu bem-estar por um valor estético. Então ele sempre vai no cabeleireiro, cortar o seu cabelo, né, vai usar uma maquiagem para ir numa festa, num evento, vai usar N produtos, né, para cuidar da pele, para cuidar do bem-estar do seu corpo. E ele entende que a tatuagem vai trazer isso para ele também. Porém, o que ele não entende é que a tatuagem, além de trazer esses princípios, e que é positivo, né, o valor estético da tatuagem é um ponto positivo, mas vai mostrar para ele que transcende apenas o estético pelo estético, né? Apenas ter um leão porque alguém me falou, porque eu ouvi em algum lugar e aquilo já é uma verdade para mim. Não, né? A gente tem que mostrar para esse mercado que está crescendo cada vez mais que tatuagem não é só esses valores estéticos, mas sim é a oportunidade que eles têm de ter algo único, algo autêntico, de ter algo que represente a história da vida deles, represente a história deles, né? E eu não estou falando de projetos grandes, às vezes um projeto pequeno, poucas linhas, já é o suficiente para ser algo único, autêntico, exclusivo e que traduz, né, aquilo que o nosso cliente quer. Então, o que eu quero ensinar vocês, o que eu quero motivar vocês neste momento, né? O nosso mercado ele é muito rico e ele está ficando cada vez maior, né? Isso é uma realidade presente, né? Não tem como a gente fugir disso. Então, você que está estudando tatuagem, iniciando, você que já é tatuador, se prepare porque a tendência é crescer cada vez mais, né? Porém, a meu ver, né, e é o que eu quero trazer para vocês aqui através daquilo que eu faço, através deste movimento, o profissional criativo, é que a gente está nas nossas mãos, né, ali o direito de conduzir, né, esse ponto de vista para os nossos clientes. A meu ver, é um ponto de vista que ele é sadio. Por quê? Porque a gente está dando para os nossos clientes o direito de ter algo único. Então, eu acho isso justo, né? Eu acho isso bonito.
Eu acho que isso só vai nos fazer crescer cada vez mais como nação, como cultura, né? Eu não estou propondo para vocês algo visando apenas o material, algo visando apenas o lucro, algo visando apenas, né, as nossas vaidades, por assim dizer. Mas estou trazendo uma proposta que julgo ser uma semente muito grande, né, que vai dar frutos, né, a cada momento que passa, a cada dia, mês, ano que passa, né, e que se nós hoje, tatuadores, tivermos esse comportamento, né, de conduzir a criatividade na vida das pessoas através do que a gente faz, nós vamos deixar um rastro, né, para os próximos que virão, né, sobre a maneira certa de se caminhar nesta profissão, a maneira certa de conduzir as coisas nessa profissão. E a tendência é que essa profissão tende a crescer cada vez mais. Por quê? Porque os tatuadores do futuro, que hoje eles têm 5 anos, vamos dizer assim, que talvez eles nem saibam que eles vão ser tatuadores, eles vão crescer vendo um mercado que é competitivo, não no que diz respeito eu sou melhor que o outro, mas no que diz respeito todos temos capacidade intelectual e criativa de criar conteúdo, né, cultural através da tatuagem singular, né, conteúdo, né, baseado em estruturas que são tangíveis, né, para traduzir. Então não são só valores estéticos, né, é valor estético, é valor sentimental, é valor filosófico, é valor, né, agregado, vamos colocar assim, porque são N detalhes para se chegar no resultado de uma tatuagem, e eles vão ter ali uma estrutura melhor para continuar essa profissão e para que essa profissão continue aí pela eternidade, né, por toda a história da humanidade. Então, está nas nossas mãos, né, esse compromisso, né? Se a gente quer uma mudança no comportamento dos nossos clientes, né, se você está cansado de sempre fazer o mesmo, né, e você tem que fazer, né? Eu conheço muitos tatuadores que queriam fazer os projetos autênticos deles, acabam não fazendo, porque eles precisam de dinheiro, né, para sobreviver, né? Então, eu entendo, né, essa necessidade, eu entendo, né, esse cenário, mas enquanto a gente não começar, né, a de fato viver essa mudança, mostrar para o cliente, mostrar ali para o mercado que é muito mais vantajoso para ele, né, ter algo expressivo, né, de valor singular, né, algo aprofundado, nós vamos cada vez mais demorar para ter um crescimento no nosso mercado, né? E lembre-se, que crescimento é esse no nosso mercado? Não é só o tatuador ali, a tatuagem, né, o resultado final. É todo um ciclo, né? São várias coisas que sustentam esse mercado. Então, a empresa de tinta, né, como eu disse no começo da live, de agulha, das maquininhas, os motores para as maquininhas, né, todos os materiais que envolvem, né, para a execução de uma tatuagem, a estrutura de um estúdio, né, a segurança, a biossegurança de um estúdio, né, talvez vocês não saibam, né, mas um estúdio de tatuagem, né, ele é algo levado muito a sério, né? Então nós temos uma série de regras a seguir. Por quê? Porque existe uma vigilância, né? Uma vigilância sanitária, né, que vai ver se aquele espaço está apto para um processo de tatuagem, né? Existem vários detalhes, né? Separação de lixo, né? O tipo de higiene que tem que ser feito, né? Todos os detalhes que fazem parte da estrutura de um estúdio, e que isso também vai mostrar para os nossos clientes, né, os nossos valores, né? Vai mostrar o porquê vale a pena fazer uma tatuagem autêntica e não só uma tatuagem, né, copia e cola, como eu disse antes para vocês. E quando eu entrei na tatuagem eu me assustei, né? Eu me assustei assim, eu não conhecia o universo, fui aprender sobre qual é esse universo, entender como que funciona, como é que faz para se ter um estúdio.
E eu vi que não é algo tão fácil, tão simples. E nesse meu caminhar para se alcançar o meu estúdio, né, eu descobri que 90% dos estúdios de São Paulo eles não obedecem às regras. Então, já começa por aí, né, o porquê que a gente não cresce como nação nesse universo. Porque aonde é o lugar que se faz a tatuagem, aonde é o terreno, né, o território para você contratar um serviço de tatuagem, esse lugar já não está de acordo com a lei. Esse lugar já não está de acordo com o que se pede, o que é justo para você atender o seu cliente com qualidade. Né? Então, por que essa live é importante, né, para a nossa profissão? Entender de mercado. Por que o nosso mercado ainda é ruim? Né? Em muitos fatores. Por conta de comportamento. Né? Então, como eu disse para vocês, o comportamento de um tatuador na Europa traduz o tipo de cliente que ele vai servir, que ele vai atender, o tipo de público. E aqui no Brasil é a mesma coisa. Entendeu? Então, se nós não estivermos compromissados, né, a trazer qualidade, isso diz respeito à escolha da cortina que vai estar no estúdio, porque existe a cortina certa e existe as cortinas erradas, a gente já não vai estar fazendo do jeito certo para entregar o nosso melhor com alta performance ali no nosso espaço e para a nossa cultura. E então eu quero que vocês entendam que estudar mercado é fundamental para que a gente entenda o que nós estamos fazendo e o que nós podemos fazer, né, na hora de executar ali a nossa função. Então, você que está assistindo essa live também, né, e que você não é da tatuagem, um profissional criativo da tatuagem, você pode trazer essas reflexões para o seu negócio. Né? Procure ter esse exercício de entender, né, o porquê os meus concorrentes, né, vamos dizer assim, concorrentes externos, né, que estão em outros países, estão onde eles estão, e o porquê eu falo, eu como nação, né, o porquê aqui no Brasil ainda tem muitos pontos a desejar, né, ainda tem muitos detalhes que não estão nem perto, né, daquilo que a gente, né, admira e que vem lá de fora, né? Então, isso diz respeito à qualidade técnica, né? Tudo isso que eu falei para vocês diz respeito à qualidade técnica e intenção, né? Se nós tivermos más intenções, não tem como, né, a gente traduzir isso, né, em um bom serviço e ter bons resultados. Então, por que eu estou usando esse termo intenção? Né? Porque eu quero introduzir vocês agora algo que é muito importante, que é um plano de negócio. Né? Se a gente não sentar hoje e pensar, eu preciso de um plano de negócio profissional para minha carreira, ou seja, hoje eu estou aqui, daqui 5 anos eu pretendo estar aqui, daqui 10 anos eu pretendo estar aqui, daqui 40 anos eu pretendo estar naquele lugar. Se a gente não tiver isso como base, a gente vai ficar vivendo o dia a dia, né? E lembre-se que eu não estou falando sobre estilo de vida, né? Eu estou falando sobre profissionalismo, né? A gente tem que viver cada dia de maneira singular, mas isso não quer dizer que a gente tem que tratar as coisas de qualquer jeito como se, né, não tivesse uma importância com o futuro, como se a gente não se importasse, né, com as coisas que estão por vir. Então, é lei da semeadura. Então, se eu plantar uma árvore de maçã hoje, amanhã ela já não vai me trazer, né, as maçãs que eu quero. Então, ter um plano de negócio, ter a intenção de ter um plano de negócio, é o princípio para você ter um plano de negócio. Então, você que está me ouvindo agora, procure analisar quais são as suas intenções. O que você quer, né, com aquilo que você faz. Né? Vou falar agora diretamente com o tatuador, mas você pode, né, traduzir isso para a sua profissão. Qual é a intenção que você tem fazendo tatuagem? Qual é a intenção que você tem marcando a vida de uma pessoa? Porque aquilo vai ficar para sempre. Né? A tatuagem, ela não é algo, né, que sai.
né, amanhã. Existem alguns procedimentos que removem a tatuagem, mas ainda não são absolutos, né? Sempre vai ficar a marca e a cicatriz, né, daquilo que foi feito um dia. Então, qual é a sua intenção, né? Se você tiver, né, a intenção, né, de ter isso como a expressão, né, da sua alegria, a expressão, né, daquilo que você ama fazer, daquilo que você quer fazer, né, para a sua vida, já é um princípio para que você possa criar o seu plano de negócio. Porque você identificou primeiro qual é a sua intenção, profissionalmente falando, e agora você começa a trilhar, né, quais são os andares que você deve atingir, alcançar e subir para chegar aonde você quer chegar. E lembre-se, isso é algo singular. Tudo que eu estou falando para vocês não diz nada a respeito de padrões pré-estabelecidos. O que eu estou falando com isso? Eu não estou aqui dizendo que você precisa ter um carro do ano para você ser bem sucedido. Eu não estou dizendo que você tem que viajar todo ano para você ser bem sucedido. Eu não estou dizendo que você tem que ter roupas, né? Que você tem que traduzir, né, o seu bem-estar e a sua intelectualidade naquilo que o mundo está propondo. Eu estou falando em ser bem-sucedido em você entender a sua intenção, ter um plano de negócio e você, singularmente, profissional que está me ouvindo, alcançar esses objetivos. Isso está muito além, né, de qualquer conquista externa, né, material, seja qual for. Né, isso diz respeito a você, né, a sua vida. Né, entenda que cada um de nós aqui está tendo a oportunidade de passar por uma linha do tempo. Então existe um tempo, cada um de nós é uma linha, é uma faixinha que está amarrada nessa linha do tempo. Então cada um de nós tem a oportunidade de passar por essa linha do tempo, né, com alguma expressão, né, mediante aquilo que a gente faz, né, e eu entendi que com criatividade as coisas ficam com mais sabor, né, ficam com mais cor, ficam com mais perfume, né, e com mais prazer. Né? E quando eu falo prazer, falo em todas as esferas da vida, né? Ter prazer. Então, o que eu estou falando para vocês? O ser bem-sucedido é isso. Né? Você cumprir a carreira, né? Você ter um alvo e você, dia após dia, lutar por esse objetivo, né? Vivendo cada dia de maneira singular, né? Com sorriso, com esmero, com dedicação, com respeito, entendendo qual é a sua função, né? E sabendo que você está, né, de certa forma, ajudando um processo. Né? Então, qual é esse processo? Né? O que é que eu estou fazendo que não é só para mim? É isso que eu compartilhei com vocês, né, no começo da live. Né? O que eu vou deixar para os próximos que vão vir. Né? A maneira como eu estou impactando o meu presente, né, o mercado, as pessoas. Entender que se eu sou exigente e performático, as empresas que querem fazer parceria comigo, elas são obrigadas a serem performáticas também. Então, né, se eu cheguei no nível técnico alto e ainda não tem nenhuma empresa de agulhas que pode me oferecer aquele valor técnico, né, é o momento delas, né, saírem da zona de conforto e irem atrás, né, irem atrás daquilo que eu estou necessitando para executar. E é assim que a gente tem, né, as tecnologias, né, e o crescimento das tecnologias. E quando eu falo tecnologia, não é só fio, eletricidade e máquinas. Né? Eu falo um simples pincel. Né? Se pegar um pincel hoje e um pincel do Leonardo da Vinci, né, houve um crescimento tecnológico no pincel. Né? Que hoje nós temos muito mais estrutura, né? Nós temos muito mais qualidades para executar uma pintura do que o Leonardo da Vinci. Né? Então, não que a gente tem que ser melhor que o Leonardo da Vinci, mas a gente tem que entender que as nossas condições, o nosso mercado, o nosso cenário é muito melhor que o dele, porque na época dele não tinha nem luz elétrica. E ele fez o que fez enquanto ele estava passando pela linha do tempo dele. Então a gente tem que ter, né, uma
um plano de negócio para entender, né, a nossa realidade e entender que nós temos, né, muito mais oportunidade dos que já passaram e nós precisamos, né, ajudar os que estão por vir. Então está nas nossas mãos um crescimento técnico, né, um crescimento naquilo que a gente faz para melhorar o cenário, né, para preparar o terreno para o que estão para vir lá no futuro. Então é o que eu falei, né, mudar o nosso mercado nacional diz respeito ao nosso comportamento que vai ser refletido, né, no consumidor final. Então o nosso consumidor ele não pode mais querer só uma tatuagem de um leão, né, a tatuagem de um barco à vela. Né? Ele tem que entender que ele vai ter um leão ou um barco à vela, né, mediante a história dele, mediante a singularidade, ou seja, os fatores que faz dele ser uma pessoa única nesse planeta. E nós, criativos, temos que estar aptos e à disposição para traduzir isso através de um desenho, né? E depois desse desenho, aplicar ele sobre a pele e assim marcar, né, a vida dessa pessoa, né, com todos esses valores, né? Lembre-se que eu estou falando sobre valor, né, com todos esses valores juntos, né, unidos e agregados, né? E quando nós temos um plano de negócio, a gente entende que sozinho a gente não consegue, né? E a gente entende que para que a gente deixe, né, às vezes de reclamar algumas coisas que a gente não concorda, a gente possa de fato fazer algo que vai mudar nas coisas que a gente não concorda. Então, se eu sou um tatuador que fica reclamando que os meus clientes só querem fazer essas tatuagens copia e cola, só querem ficar, né, fazendo o mesmo do mesmo, então a gente tem que ter um plano de negócio para que juntos a gente possa mudar esse cenário. Nós não vamos resolver isso, né, não vamos mudar o comportamento do nosso mercado, né, só reclamando ou tentando achar culpa, né, em outros fatores, por assim dizer. Então eu acredito que se, né, nós começarmos a compartilhar, né, para os nossos clientes, cada um de vocês, em seus estúdios, né, no momento de passar os orçamentos, né, no contato que você vai ter ali com os seus clientes, quando nós já começarmos a ir moldando, né, o comportamento, trazendo, né, a realidade, né, dessas pessoas, a possibilidade, né, o privilégio que ele está tendo de ter algo performático, né, de ter algo que vai além de um valor estético, né, além, né, a tatu pela tatu, nós vamos estar plantando, né, algo que de fato, né, vai impactar, né, e de maneira muito positiva, né, não só a vida daquela pessoa singularmente, mas de todo o nosso mercado e da maneira como todo o nosso mercado, né, se comporta e consome a tatuagem, né? Então, quero trazer um pouco o que eu falei um pouquinho atrás, né? O nosso mercado ele tende a crescer. A cada momento que passa, ele está crescendo. Isso é uma realidade, né? Hoje a gente tem apenas 12, 15% do nosso mercado, né, operante mediante a nossa população, né? E o normal, né, para, né, digamos assim, para um país, né, do velho mundo, um país europeu ou para os Estados Unidos, é uma média de 50%, 60%. Então, o Brasil está caminhando para isso. Então, se a gente tem 10%, se prepare porque a gente vai triplicar, né, para mais, né, esse valor. Então, quem tiver disponível para tatuar, né, está responsável em marcar a vida dessas pessoas. Então, qual que é o meu desejo, qual que é o meu anseio? Que a gente não tenha milhões do mesmo leão, né, desfilando aí pelas ruas, mas sim que a gente tenha milhões, um por um, de maneira singular, um por um, com a história daquela pessoa, com valores daquela pessoa, né? E eu acredito que cada ser humano possui dentro de si um potencial criativo gigantesco. Ou seja, para cada um de nós está reservado algo que nunca ninguém viu, algo que nunca ninguém sentiu, né? Algo que nunca ninguém ouviu e que está aqui dentro de nós, né? A gente só precisa entender como acessar, né, essa criatividade, né? Como
Eu falei na primeira live, na segunda live eu comentei também, são sinapses, né? Então é uma célula de encontro com a outra, ali vai acontecer uma energia, né? Uma percepção, vai perceber algo que ainda não foi percebido, né? Então, com tantas pessoas, com tantas histórias, né? Com tanta demanda que temos e que ainda está por vir, é necessário que o profissional criativo tenha essas percepções, né, para que de maneira singular venha projetar cada projeto. E é o que eu disse para vocês, né, quando eu falo sobre criatividade, às vezes vocês podem pensar que é uma pintura grande, um desenho grande, mas não é. Às vezes uma tatuagem de 5 centímetros, poucas linhas, já é o suficiente para você trazer algo singular, para você trazer algo novo, né, e que de fato faz sentido para a vida daquela pessoa. E o que eu estou falando para vocês, né, sobre o mercado de fora não significa que é absoluto, ou seja, é 100%, é na totalidade que eles têm esse comportamento. Mas acontece que a porcentagem é o oposto do Brasil. Então, o que isso significa? Digamos que no Brasil tem 100 tatuadores. Desses 100, um tem essa conduta criativa de trazer para cada projeto sua singularidade. Nesses mercados externos é o oposto. Então, para cada 100 tatuadores, ele não entendeu essa demanda. Ou seja, 99 dos outros tatuadores vivem dessa maneira e com essa conduta do profissional criativo, de entender que cada projeto existe a sua singularidade, né? Existe a sua maneira de projetar. E por que eu falo isso? Né? E por que eu falo que é possível isso? Se a gente partir do princípio de que cada corpo, cada ser humano tem o seu tom de pele, tem a sua anatomia, existe uma anatomia, né, que é um padrão, mas cada corpo vai se comportar de um jeito. Né? A espessura de braço, de punho, de dedos, de perna, né? A estrutura óssea é diferente. Então, o tatuador estudar antes, né, essa região a ser projetada ali, pegar a canetinha, rabiscar, né, encontrar as linhas daquele cliente, já é meio caminho andado para que a gente possa alcançar projetos singulares. Então, esse comportamento é um comportamento desse mercado de fora. O mercado de fora ele procura entender o terreno onde ele vai plantar ali a sua ideia antes de plantar a sua ideia. Então, a diferença dos nossos mercados, né, ela basicamente ela parte a partir de todos esses princípios que eu compartilhei com vocês. Né? A maneira como o tatuador olha, né, para os seus projetos, subsequentemente isso respinga na maneira como, né, no dia a dia o consumidor vai esperar do seu tatuador, porque uma vez que um cliente ele vê que tem um tatuador que está pensando e criando algo exclusivo para ele, ele não vai conseguir mais tatuar com um tatuador que seja diferente disso. Então você já mudou ali o comportamento daquela pessoa. Agora pensa isso numa escala, né, maior. Então há uma mudança cultural, né, quando a gente começa a caminhar dessa maneira, caminhar segundo estes princípios, né? Então, qual é a sua intenção como profissional criativo? Seja qual for sua área, qual é a sua intenção, né? Feito isso, você vai conseguir ter um plano de negócio, né? Que eu dei um exemplo até ontem aqui nos meus stories, né? O Brasil em 2023 é isso, e onde o Brasil quer estar em 2030, né? O que tem que ser feito nessa caminhada. E lembrando que todo mundo que passar nesse meio do caminho tem que colaborar para se chegar nesse lugar onde anseia. E não, né, trazer ali, vamos dizer assim, não ser pedra de tropeço para esse objetivo. Então, se nós, profissionais tatuadores, queremos, né, mudar o nosso cenário, ou seja, a tatuagem no Brasil hoje é isso, e daqui 10 anos ela vai estar nesse lugar, né, vai demandar, né, vai depender da maneira como nós vamos, né, reger e conduzir o nosso mercado. Está nas nossas mãos. É mais ou menos assim, né? Se eu for comprar um carro e lá tem a cor branca e a preta, eu tenho que escolher entre a cor branca e a preta. Quem que determinou isso pra gente?
né? Foi ali a empresa que desenhou aquele carro. Para nós, é do mesmo princípio, só que a gente tem, né, o princípio do quê? De ser o oposto de trazer só duas cores, né, para a vida das pessoas, mas sim trazer infinitas maneiras de representar os seus projetos através da tatuagem. Tem que ser assim, e não da maneira como está acontecendo hoje, de chegar no estúdio e aí você abre ali uma revista e é o que tem para fazer, é o que tem para tatuar, entendeu? Então a gente só vai ter a mudança de mercado, né, similar a um mercado europeu, do mundo antigo, a um mercado, né, americano, que é um mundo novo como o nosso, né, mas que já está lá na frente, né, mediante ao nosso comportamento, mediante a nossa conduta e a maneira como a gente vai traduzir, né, o nosso ofício, o nosso intelecto, a nossa alta performance para as pessoas, né? E outra coisa que eu acho que, né, a nossa falha de entendimento sobre o mercado acaba, né, separando também nós, profissionais tatuadores, né, aqui dentro do nosso mercado, do nosso cenário. O que acontece, né? Por essa questão, né, das vaidades singular de cada um dos tatuadores, né? Como tem muito tatuador, né, que não encara o cliente com singularidade, né, não encara o cliente, né, com as suas histórias, com, né, os seus sentimentos, a gente, né, infelizmente, né, traduziu, né, muitos profissionais tatuadores no mercado hoje, né, que viraram grifes, né? Então tem estúdios de tatuagens hoje no Brasil, né, que você vai fazer uma tatuagem, né, com um tatuador específico, né, e a tatuagem tem um valor, né, altíssimo. Vou dar um exemplo de 30 mil reais, né, de 40 mil reais. E quando você vai ver, né, quando você vai para um mercado europeu, para um mercado americano, isso não existe, né? Você não vai encontrar valores, né, nessas perspectivas no mercado americano. Por quê? Vou explicar isso porque isso é muito importante. Porque eles entenderam o que eles estão fazendo. E eles entenderam que eles não vão crescer sendo uma grife, né, cobrando um valor de um carro para fazer uma tatuagem. Por quê? Porque ele vai distanciar, né, as pessoas que realmente, né, entendem aquilo que eles estão fazendo. Eles são realistas a ponto de entender que não faz sentido, né? Não faz sentido ter um valor tão alto, porque você vai afastar, né, o seu mercado de você, né? Claro que tem pessoas que pagam aqui no Brasil esses valores altíssimos, né? Mas eu entendo que elas pagam esses valores altíssimos justamente porque elas não entendem, né, a mensagem da tatuagem, né? Para elas é simplesmente o valor estético. Para elas é a questão da grife, a questão do nome, né? Então olha como nós temos essa carência de entendimento da tatuagem, né? Aqui nós temos muito esse comportamento, né? Ah, eu tenho uma tatuagem feita pelo tatuador tal, né? Ou seja, isso é uma grife e eu paguei tantos valores por essa tatuagem. Então tá muito mais por uma questão de ego, né? E de massagear a carne para dizer que você tem algo, do que, né, o verdadeiro valor da tatuagem, que é todo esse valor que eu compartilhei com vocês, né, desde o começo da live, que é trazer para perto, né, o nosso público e mostrar para ele como que ele deve agir, como ele deve se comportar. E te digo mais, né, eu como profissional da tatuagem há 4 anos, né, vou fazer 5 anos, né, no segundo semestre deste ano, né, já tive, né, o trabalho, vou dizer assim, de restaurar, né, de cobrir, de melhorar essas tatuagens que têm esses valores, né, absurdos. Por quê? Porque esses tatuadores não estão compromissados com a alta performance. Então, na hora que a gente vê ali o seu trabalho na internet, né, a gente fica todo abrilhantado, porque existe uma série de iluminações, Photoshop, um monte de coisa para compartilhar aquele projeto que ele fez, para ele cobrar aquele valor que ele julga, né, ser o caminho certo para ele.
e que no final não dura 1 ano, não dura 2 anos, e a pessoa tem que procurar depois, né, alguém para estar consertando, para estar repaginando, né, refazendo o projeto. E isso para mim, me desculpe, não faz sentido, né? Eu acho que a gente só vai atrapalhar, a gente só vai separar, né, os profissionais uns dos outros, separar o público, separar o mercado, sendo que nós temos uma ferramenta gigantesca de conexão, né? No meu estúdio, eu vivo isso, né? Uma tarde de sábado, ali existem pessoas que estão se conectando, pessoas de classes sociais diferentes, pessoas de culturas, crenças diferentes, estilos musicais diferentes, times de futebol diferentes, mas que quando elas estão ali, elas fazem amizades. Eu já vi pessoas saindo dali com projetos, né? Projetos de empreendedorismo, juntos, fazendo sociedade, né? Por quê? Porque eu proporcionei, né, um bom lugar, né, um lugar justo, né, um lugar de conexão, onde essas pessoas souberam captar a mensagem, né, e ali entenderam o porquê que eu estou ali, né? Não só eu, mas os outros tatuadores, né, em carinho especial a Milena, que está ali comigo. Então, a tatuagem ela tem que ser isso, ela tem que ser o melhor cenário, a melhor experiência para que a pessoa faça, né, eternize a sua mensagem, né? Para isso que estamos aqui. E é por isso que nós temos que incentivar os nossos clientes a fazer algo novo, a fazer algo autêntico, né? Não é sobre preço, né, mas é sobre valores, né? Então, o preço, nós vamos ter uma conversa específica para isso. Mas todos esses valores que eu compartilhei com vocês, se a gente for ver, né, que preço paga isso, né? Essa conexão, este momento e, né, vamos falar assim, do objetivo principal, que é ter algo que vai ficar para sempre na pele, né? Então, o mercado de fora, né, ele é exigente no que diz respeito a qualidade técnica, estudo, aprimoramento do profissional, né? E mercado, ou seja, pessoas que querem algo autêntico, pessoas que não vão aceitar qualquer projeto, qualquer coisa. Mercado nacional hoje, né? Vou usar essa palavra entre aspas, copia e cola. Estética pela estética. Eu vi ali numa blogueirinha, eu quero igual, né? Eu passei por isso, né? Eu refleti muito por isso nos meus primeiros meses de tatuagem, né? E eu entendi que não faz sentido, né? Se eu sou um ser pensante e eu tenho condições intelectuais de propor algo novo para o meu cliente, que seja uma linha diferente, mas eu tenho que propor isso para ela, então que assim seja. A gente tem que mudar o nosso comportamento. Para que haja uma mudança no nosso mercado, tem que partir de nós, profissionais tatuadores. Né? Como eu disse para vocês, 90% dos estúdios da cidade de São Paulo não tem o alvará de licença para serem estúdio de tatuagem, ou seja, podem ser fechados a qualquer momento, né? Então, como é que a minha conduta mediante o meu estúdio, né? Como é que eu quero ter bons resultados se eu não faço nem, né, a primícia, que é ter o meu território, ter o meu lugar de trabalho de acordo com aquilo que se pede, né? E isso é muito importante, né? Tem pessoas que acham que é um exagero, né, o que se pede, né, para você ter um estúdio de tatuagem, né, funcionando. E eu penso o contrário. Eu acho que não. Eu acho que nós estamos lidando ali com algo muito sério que diz respeito à saúde, ou seja, né, a pele das pessoas, né? Então tem que estar num lugar, né, limpo, tem que ser um lugar confortável, entendeu? E eu acho que se nosso órgão, né, que fiscaliza, né, ele é exigente, a gente tem que usar isso a favor de nós. A gente não tem que achar que nós somos perseguidos. Muito pelo contrário. A gente tem que pensar assim, poxa, se aqui no meu país é o lugar mais criterioso para se ter um estúdio de tatuagem, então quer dizer que qualquer pessoa do mundo, quando entrar no meu estúdio de tatuagem, ela vai ter a segurança de que ela não vai ter nenhum problema quando ela fizer uma tatuagem ali. Né? É o único país do mundo que oferece isso. Né? E por que eu estou falando isso para vocês? Né? Eu estou fazendo parte de um projeto, de um lançamento de uma tatuagem nacional,
né? E que é o único, né? Vai ser a única marca do mundo, né? Que foi desenvolvida por uma farmacêutica. Ou seja, não foi desenvolvida por uma empresa de cosméticos, né? Porque as regras são uma. Está sendo desenvolvido por uma farmacêutica, ou seja, as regras são outras, né? O buraco é maior. E por que está sendo desenvolvida essa tinta? Porque ela vai trazer a segurança para qualquer pessoa do mundo que o nosso órgão fiscal, né, a Anvisa, ela é a mais crítica que existe no mundo. E uma tinta que foi desenvolvida mediante a esses parâmetros, né, ela está apta para ser tatuada em qualquer lugar do mundo. Você pode ficar tranquilo, entendeu? Ela vai te oferecer essa alta performance. Então é isso que eu estou falando para vocês. Para a gente mudar o nosso cenário, a gente tem que parar, né, de culpar o outro, de culpar o cenário político, de culpar o cenário cultural, de culpar os nossos clientes, porque na verdade eles são inocentes, eles não têm o conhecimento disso, e nós temos que vestir a camisa e partir de nós, né, essa mudança e esse comportamento, né? Ter um plano de negócio. Qual é a nossa intenção com a tatuagem? É só estética pela estética ou não? É de fato ter um impacto na vida das pessoas de maneira singular e saber que isso é uma semente que vai ter um impacto a partir, né, dos anos que passam, das décadas que passam, para que a gente possa preparar quem está vindo para o futuro e para que a gente possa, né, agradecer quem já passou, né? Nas minhas aulas eu conto sobre o Leonardo da Vinci, né? Eu não tenho a obrigação de ser melhor que ele, mas a partir do momento que eu tenho ferramentas, né, tecnologias muito mais avançadas do que aquele teve, eu dou o exemplo da luz. O Da Vinci ele vivia a luz de velas, a gente tem luz elétrica. Então eu tenho que, né, fazer jus ao que ele fez lá atrás. Eu não tenho que ser melhor que ele, mas eu tenho que usar as ferramentas que eu tenho hoje para falar para ele: Da Vinci, obrigado, porque você me mostrou a minha juventude, né, no que diz respeito ao meu momento, a minha linha do tempo, e que eu tenho que entregar o meu melhor, dia após dia, de maneira singular, com boas intenções, tendo um plano de negócio, né? Se eu vou ver esse plano de negócio executado, eu não sei, mas eu não posso ficar esperando pelos outros, tem que partir de mim, né? E lembre-se, né? Eu sou de São Paulo, nasci de São Paulo, por mais que minha família inteirinha é do Sul, né? Parte da minha mãe é do Paraná, parte do meu pai é do Sul. Mas eu sou nascido em São Paulo, né? E a nossa frase, né, do nosso brasão de São Paulo, ela é muito rica e ela tem uma lição pra gente, que é: eu não sou conduzido, eu conduzo. Então o profissional criativo ele tem que ter esse princípio de conduzir as coisas, né? E quando eu estou falando isso, eu estou falando isso mediante a nossa intenção. Qual é a nossa intenção? É trazer qualidade, é trazer a possibilidade dos nossos clientes exigirem da gente algo único e autêntico. Está nas nossas mãos conduzir o nosso mercado e não ser conduzidos por ele, né? Eu quero deixar aqui um espaço se vocês quiserem fazer alguma pergunta, né? Se também vocês quiserem fazer alguma pergunta, né, pessoal, pode me mandar por mensagem, ou, né, você que está vendo esse vídeo, essa live, né, depois que ela já tenha acontecido, que vai ficar aqui no grid, né, no meu perfil, pode estar fazendo a sua pergunta nos comentários também. Mas eu já estou me encerrando e quero encerrar, né, usando essa frase, né, que nem estava, né, no meu cronograma, digamos assim, né, mas que me veio, né, e que eu acho que faz muito sentido, né, para que a gente mude o nosso mercado, né? Essa live é sobre mercado mundo versus mercado Brasil, né? E qual é a diferença? O que faz o mercado europeu, americano, estar muito mais à frente do nosso mercado nacional, né? Eles conduzem o mercado ou eles são conduzidos? Nós hoje estamos sendo conduzidos pelo mercado ou nós que vamos conduzir o mercado, assumir as rédeas e mostrar como é que funciona? Lembre-se, o nosso público, as pessoas que procuram um serviço de tatuagem, ela é gentil, ela é inocente, né? Não cabe a ela, né, todo o conhecimento
sobre a oportunidade que eles têm de ter algo autêntico. Isso está nas nossas mãos, né? E com o profissional criativo, né? Com o canal profissional criativo, né? Com esse selo, eu quero ensinar vocês a serem criativos em todas as esferas de atuação, né? A tatuagem, né? Eu vou fazer um entre aspas, ela é algo muito pequeno para aquilo que realmente está fazendo sentido, né? Do propósito do profissional criativo, né? Uma das ferramentas, né? Pequeno que eu falo não que não tem valor, mas que é uma das ferramentas para que a gente possa ter uma mudança, para que a gente possa, né, agregar no nosso plano de negócio como cultura, como nação, como país e como mercado da tatuagem. E se você que está me ouvindo, que está me assistindo, né, e que não é desse mercado, tente traduzir isso para o seu mercado, seja qual for a sua profissão, né? Procure entender como funciona o mercado nacional, o mercado externo, como as pessoas se comportam, né, naquilo que você faz, né, como elas procuram o serviço que você presta. Que pode ser um produto também, né? Um produto não deixa de ser um serviço, né? O produto vai servir a pessoa no dia a dia dela, né? Assim como esse celular está me servindo. Para a Apple, esse celular é um produto, mas esse produto está me servindo neste exato momento. Então procure entender essa intenção. Qual é a intenção naquilo que você faz, né? E aquilo que você faz é você que está conduzindo ou aquilo que está conduzindo você, né? Então, eu agradeço, né, o tempo de vocês, né, quem acompanhou do começo ao fim, ou você que está assistindo essa live, esse vídeo, né, em outro momento, né? Pode mandar mensagem, pode comentar aqui no vídeo. Eu estou à disposição para poder tirar suas dúvidas, estou à disposição, né, para poder juntos, né, mudarmos o nosso cenário. E eu acredito que tudo parte, né, de um passo, né? Está nas nossas mãos dar esse primeiro passo. Então, tem uma pergunta aqui da Milena, né? Como propor uma nova ideia para um cliente que não aceita mudanças na referência, né? Como que eu me comporto nessa situação? Eu tento mostrar para ele o cenário, né? Eu acho que nós estamos no direito de mostrar para eles cenários, né? Então, eu mostro o cenário 1, se a gente caminhar por esse cenário, é aqui que a gente vai alcançar, é aqui que a gente vai chegar. Eu mostro o cenário 2, eu mostro o cenário 3 e eu mostro o cenário 4, né? O cliente daí ele vai ter, né, dentro de você o direito de escolha, né? Talvez a escolha do cliente não seja a escolha que a gente almeja, a escolha que a gente quer. Mas o que a gente precisa entender é que nós precisamos mostrar esses cenários para os nossos clientes. Talvez hoje, né, por ser algo prematuro, tudo isso que eu estou falando para vocês, né, pensando, né, em prematuro no que diz respeito, né, a todo o Brasil, né, a todos os estúdios de tatuagem, talvez a gente vai sofrer muito ainda, né, com um cliente que não está aberto à mudança. Mas a gente precisa trazer para esses clientes cenários, projetar esses cenários para ele, ou seja, mostrar para o cliente, daqui 10 anos, daqui 5 anos, 50, 20 anos, entendeu? Procure entender o valor disso, né, o valor da singularidade que você vai carregar. E claro, também tem projetos que, né, um exemplo, eu tenho muitos clientes que vai tatuar a assinatura de um ente querido que faleceu. Então, para essas situações, não tem o que inventar, né? Na verdade, né, a criatividade já está em querer simplesmente pegar algo que já é autêntico e traduzir, né, passar para a pele do cliente. Então, quando eu falo sobre criatividade, não necessariamente é nas linhas, né, do resultado final, né? Para mim, criatividade é isso, né? Eu pegar a assinatura, né, eu pegar a digital, né, eu pegar uma simples palavra, mãe, e colocar na pele, porque a criatividade está na intenção, né? Agora, quando nós temos, né, oportunidades de ser ousados no que diz respeito à criatividade de fato na estrutura do desenho, nós temos que mostrar para os nossos clientes estes caminhos, estes cenários, e aí, após isso, é deixar ele escolher,
né? Como eu disse, talvez hoje a gente ainda vai sofrer muito, com muitos clientes, né? Com um comportamento de mercado que está viciado ao mesmo, né? Ao mesmo pelo mesmo. Então, se a gente quer ter essa mudança, não significa que a partir da manhã já todos os clientes vão fazer ao nosso gosto, mas significa que a gente tem uma boa intenção e existe um plano de negócio. Ou seja, plano de negócio não é algo que a gente começa hoje e amanhã a gente já vai ter resultado. O plano de negócio é o quê? A gente vai começar hoje, daqui 5 anos a gente vai estar num nível, daqui 10 anos outro nível, daqui 15 anos outro nível, e isso vai continuar. A gente vai passar, pessoas novas vão nascer, pessoas novas vão entrar no nosso mercado e eles vão continuar o plano de negócio, né? Por quê? Porque é importante, né? Não é importante só para mim, mediante aos meus apetites, é mediante por uma série de todos os fatores que eu falei na live, que é mudar o nosso cenário, né? Ajudar a aprimorar a nossa cultura, o comportamento do nosso consumidor e a visão dele de mundo. Então não fique preocupado, o nosso mercado ele é muito viciado, né? E nós temos que trabalhar contra esses vícios, né? Então, em momentos a gente vai ter sucesso, em outros momentos a gente não vai ter sucesso. É assim que funciona. Eu sonho com um dia onde, né, o nosso mercado nacional, o nosso país ele é muito criativo por si só. Ele só precisa entender isso, né? As pessoas precisam entender isso, a oportunidade que elas têm, né? E a gente não vai construir isso da noite por dia, né? Então, como que a gente tem que fazer hoje? Mostrar cenários. Ah, eu quero que você, né? Eu quero tatuar, né, um leão, como eu dei o exemplo ao longo da live. Então, beleza, né? Deixa eu te mostrar 4 maneiras de você tatuar esse leão. E no final, você tem o seu direito de escolha, né? Eu estou aqui para te servir, a princípio, né? A prioridade é essa, mas estou aqui, sou criativo, eu tenho toda a minha estrutura, eu tenho todos os meus anos de estudo, meus anos de busca, a minha percepção para te trazer outros caminhos, né? E que eu tenho certeza que se você escolher algo mais criativo, mais singular, lá na frente, né, você vai estará mais feliz, né, com o resultado. Não que não vai estar feliz, né, se o cliente, né, optar por aquilo que ele quer fazer e que ponto final. Mas ele vai estar mais feliz ao saber, né, que o projeto dele tem as características dele, né, tem a história dele ali envolvida. Então não estou falando sobre estética por estética. Não é uma competição de qual é a tatuagem mais bonita. Mas sim, é uma realidade de que a tatuagem ela tem que carregar, que seja ali 1%, né, as características de quem está sendo tatuado.